Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo anterior eu estava falando sobre o motivo de estudar a Bíblia e conscientizar sobre algumas questões que não ficaram claras, né? Eu estava falando sobre a Jerusalém, né? Onde, né, eu acredito que foi o lugar, foi a planta onde tudo começou dentro da arte de trazer ao conhecimento é, um, um saber muito grande sobre um ser vivo, né, que seria sacrificado em Jerusalém para salvar-nos, para dar-nos vida. Por que Jesus Cristo é esse cara? Porque ele era auditoriado, ele era servido por Deus é, dentro dessa Jerusalém, né? E Deus mandava os anjos, né, para toda Jerusalém formatar e trazer consciência junto com os seus acessórios de anotações. Deus anotaria seu filho para saber muito mais sobre todos os seus filhos a partir de Jesus. Então Jesus ele é o que queremos disso, né? Ele representa para nós os gestos de Deus que supera todo o mal por ter em Jesus a fé, a crença maior, a construção para vencermos todos os males. Então esse é o cara e ele foi plantado em Jerusalém, né? Jerusalém é o lugar onde a gente tem esse início. Eu não vou dizer que não acontece, pode acontecer com muitas pessoas podem estar servindo a Deus a partir da figura de Jesus e sendo trabalhados a partir dos anjos para aumentar, para continuar, para atualizar essa ciência de Jesus, que começou há 2.500 anos atrás. Diga-se diga-se de passagem, né? Então, por que até hoje é famoso? Por que até hoje está na moda? Porque está na moda se atualizar sobre o Filho de Deus aqui na Terra. Ele volta, ele está entre nós, ele está ajudando os seres humanos a encontrarem junto a Deus e aos anjos formas de educação para todo sempre, né? A salvação para a vida eterna, para subir aos céus, né? Então, essa é essa é essa é a minha consideração sobre a Bíblia, que representa de uma forma, eu diria, de uma forma de autoridade, né? Uma transmissão, uma possibilitação dentro dessa autoridade para que a gente
pudesse ter acesso a esse conhecimento. A gente, que eu falo, somos os... Nós somos, enquanto esperançosos, isso e aquilo, nós somos expectativas, né? Nós somos energias que estamos vibrando e tentando partilhar, tentando... É estranho falar isso na hora que a gente pensa desse jeito, né? Qual é o nosso lugar? Às vezes a gente está procurando saber qual que é o nosso lugar desse tipo de vida, né? Aonde a gente escolhe, né? E bom, então para consciência, né? Para consciência sobre isso, é, é, é complicado. Bom, mas vamos ler a Bíblia. Eu vou começar do fim e vou indo para o começo. E aí, todo dia eu vou ler algumas linhas, alguns capítulos. Deixa eu ver aqui. Hoje eu vou ler, acho que eu vou ler o capítulo 22 do Apocalipse, ok? Ele mostrou-me um rio de água vivificante, o qual brilhava como cristal. O rio brotava do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça e em ambas as margens do rio cresce a árvore da vida, frutificando 12 vezes por ano, produzindo cada mês o seu fruto, e suas folhas servem para curar as nações. Já não haverá maldição alguma. Na cidade estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos poderão prestar-lhe culto. Verão a sua face e o seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite. Não se precisará mais de luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles e eles reinarão por toda a eternidade. Então ele me disse: estas palavras são dignas de fé e verdadeiras, pois o Senhor, o Deus que inspira os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Eis que eu venho em breve. Feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem viu e ouviu estas coisas, e tendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar o anjo que a mim as tinha mostrado. Mas ele me falou: não faças isso. Eu sou servo como tu e como teus irmãos, os profetas e aqueles que guardam as palavras deste livro. É a Deus que deves adorar. E Jesus disse-me: não deixes sob sigilo as palavras da profecia deste livro, pois o tempo marcado está próximo. O malfeitor continue fazendo o mal, o sujo continue a sujar-se, e o que é justo continue praticando a justiça, e o santo santifique-se ainda mais.
Eis que venho em breve trazendo comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Felizes os que lavam suas vestes, pois assim poderão dispor da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os libertinos, os assassinos e os idólatras e todos os que amam a mentira e a praticam. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar este testemunho sobre as igrejas. Eu sou o rebento e a raiz de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem: Vem. Aquele que ouve também diga: Vem. Quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água vivificante. Para todo o que ouve as palavras da profecia deste livro, vai aqui o meu testemunho. Se alguém lhe acrescentar qualquer coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão aqui descritas. E se alguém retirar algo das palavras do livro desta profecia, Deus lhe retirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que se encontram descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Então, esse foi o último capítulo aqui da minha Bíblia, capítulo 22 de Apocalipse, de João. E, bom, aqui eu considero que o mar de gente, né, existe o mar de gente, as pessoas, as águas de gente, as pessoas boas, as pessoas ruins, né? E o que elas servirão, né? A gente percebe que no final tudo que é uma luta para conseguirmos, não lutaremos mais, né? Já nos será mérito em espírito, né? Quando ocorrer, né? E aí o legal é que o anjo falou que não era para adorá-lo, né? Porque o anjo ele é servo como a pessoa que está, é como se o anjo ele já nascesse servo de Deus e nós tentássemos construir servidão em Deus, né? Conseguimos ser obedientes a Deus, porém o anjo ele consegue sempre ser, e nós precisamos tentar, né? A gente tenta ser dentro daquilo que nos é dado, né? É um mandado, pois a gente é livre, né? Antes, eu acho que a gente sempre era, né, servo de Deus, quando a gente não tinha o pecado no mundo. Quando o pecado foi instituído, a gente, para ser servo de Deus, a gente tem que vencer o pecado, né? Então tem isso também. Só que até que a gente saiba o que é pecado, isso e aquilo, a gente precisa aprender a nos controlar. E a gente se controla estabelecendo promessas, né? Prometendo a nós mesmos que se a gente continuar no caminho de Deus, a gente vai conseguir
ser salvo, né? Então, você consegue prometer para você, né? Se você não consegue, peça a Deus condição de promessas, né? Porque Ele é o que ajuda a gente a conseguir prometer, pois prometendo a gente consegue nos controlar, né? Nos dar condição de vencer o mal, né? Olhar para os edifícios de possibilitação de ver tudo em função do bem, e criar caminhos para coordenar esses sentidos, né? Que nos é espiritualmente acessado em organismos, né? Bom, então é isso. Nesse vídeo a gente leu esse capítulo. No próximo vídeo, amanhã, a gente vai continuar lendo e vai seguindo com essa chama, tentando chamar Deus e ver a luz dentro dessa ferramenta de instrumentação para a consciência humana, né? Sobre Deus e sobre essa luz de descender-nos em sua criação e a partir do seu poder utilizarmos em comunhão para elevarmos nossa fé e seguirmos com a promessa de salvação, fiéis a esse cenário, a essa conduta e a essa observação. Eu vou ficando por aqui então, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!